Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Chegará o dia em que uma final de Copa do Mundo terá um gol. E o autor desse gol não comemorará o gol, porque o avô dele é do país do time que tomou o gol. Ou, por exemplo, uma final de Copa França e Espanha, o Griezmann faz o gol e não comemora, porque joga na Espanha. Vai entender quem faz um gol e não comemora. Vai entender quem faz um gol em Copa do Mundo e não comemora. O tema do meu time de botão de hoje é gol. É gol em Copa. É muitos gols em Copas. É artilheiro de Copas. Paulo Júnior. Olá, tudo bem? Bom. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Vamos falar dos artilheiros de Copas do Mundo. Algumas histórias. Uns vamos só registrar, outros a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O último artilheiro de Copa do Mundo é James Rodrigues, à época James Rodrigues, né? Ele começa a fazer os gols ainda com o nome antigo. Exato. E vira James Rodrigues à medida que se torna um goleador. E nessa Copa do Mundo, a que está chegando agora, a gente está gravando esse programa há menos de um mês para a Copa de 2018, tanto ele quanto Thomas Müller têm a chance de uma coisa que nunca aconteceu, de ser artilheiro por duas Copas, né? A gente vai ter dois caras na Copa do Mundo que já foram artilheiros. James Rodrigues 2014, Thomas Müller 2010. Eles estão en passant nesse programa, mas a gente começa muito, muito antes disso. Mais precisamente em 1930, primeira Copa do Mundo. Vamos falar de Guilherme Stabile, jogador argentino que tinha, à época, 25 anos de idade. Ele começou a primeira Copa do Mundo da história no Uruguai. Ele começou como artilheiro. Natural de Buenos Aires, o Stabile jogava pelo Huracán de Buenos Aires. Primeiro como um atacante mais aberto, não aquele que tem a função específica do gol, mas um atacante ali de carregar a bola, quase um que a gente vê hoje como ponta, né? Ele era um ponta direita ali da época e depois, aí sim, se tornou centroavante. Foi amadurecendo e se tornou um centroavante aos 25 anos na Copa de 30, era lá que ele jogava. Campeão local em 1925 e também em 1928, estreou pela seleção argentina no segundo jogo do Mundial, jogo contra o México, já que o titular, o Roberto Cherro, não tinha condições médicas, não estava em plena condição médica, condição física, condição psicológica para jogar naquela segunda partida. E a estreia do Stabile foi espetacular. A Argentina fez 6-3 nos mexicanos e o Stabile marcou um triplete. Primeiro jogo dele em Copas, primeiro jogo com a camisa da Argentina, ele marcou logo 3. Depois, contra o Chile, Stabile fez mais 2 gols na vitória por 3-1, assim como outros 2 gols ao ganhar de 6-1 dos Estados Unidos, então na semifinal da Copa. Passou de fase na decisão, o artilheiro da Copa Stabile chegou ao seu 8º gol no Mundial, quando colocou a Argentina na frente, parcialmente, né? O Uruguai ganhou, mas a Argentina esteve ganhando, uma vitória parcial por 2-1, o gol foi do Stabile, mas foi o último argentino. Os uruguaios ainda fariam mais 3 naquela tarde, o jogo terminaria 4-2 para os uruguaios, nem a força de Stabile, dos gols de Stabile, foi suficiente. O curioso é que o Stabile nunca mais jogou pela seleção nacional, ou seja, ele tem um retrospecto impressionante de 8 gols em 4 jogos com a camisa da seleção argentina. Isso porque depois da Copa ele foi para a Itália, foi para o futebol italiano jogar no Genoa e inclusive estreou já marcando 3 gols contra o rival, o Bolonha. Por lá ele ficou 5 anos antes de seguir para o Napoli, jogou pelo Napoli na temporada 35-36, mas não conseguiu brilhar. No fim da carreira, o Stabile ainda jogou pelo Red Star de Paris, onde no seu último ato como jogador, o último grande feito do Stabile foi ajudar o Red Star voltar para a primeira divisão lá no futebol francês.
Depois disso, o Stabile virou técnico lá mesmo no time francês, o Red Star, que deixou para assumir, ele saiu ali da França para assumir a seleção da Argentina no ano de 39. O Stabile dirigiu também a equipe nacional por todo o período da Segunda Guerra Mundial, conquistando na época 6 campeonatos sul-americanos entre os anos de 40 e 50. E os sul-americanos dos anos 40 valem muito porque não tinha Copa do Mundo. E ele deixou o comando da seleção na eliminação na Copa de 58, ainda que tenha voltado mais tarde para comandar a equipe na última edição do Pan-Americano em 1960. Ele tem 123 jogos contados pela seleção. Como técnico, né? Como jogador, técnico. Portanto, uma passagem curtinha. Como técnico, esses 123 jogos. Escalando a seleção da Copa de 30. Balestrero, goleiro do Uruguai. Nassasi, do Uruguai, e Ikovic, da Iugoslávia. Monte, da Argentina. Gestido, do Uruguai, e Andrade, também do Uruguai. Pedro Sea, do Uruguai. Castro, do Uruguai, Scaroni, do Uruguai, Stabile, da Argentina, artilheiro da Copa, e Patenaldi, dos Estados Unidos. A gente vai ouvir uma entrevista que o Gary Lineker fez em 98 com o Varallo. Era, na época, o único jogador ainda vivo dessa final da Copa de 30. E o Varallo fala do Stabile, do seu companheiro de ataque na Argentina. Fala com um tom meio crítico, fala que o Stabile só empurrava bolas para o gol, era um artilheiro de pequena área, que não era como ele mesmo, o Varallo, que arriscava de fora, e deixa no ar que o Stabile era um cara meio egoísta, só pensava nele, que já estava na cara que ele ia ser técnico porque ele tinha essa coisa, ele era meio egocêntrico. E o Varallo, inclusive, disse que o Stabile tirou um gol dele, a bola ia entrando, o Stabile empurrou o Varallo para fazer um gol nessa Copa do Mundo. Vamos ouvir o papo do Gary Lineker com o Varallo, companheiro de time do nosso personagem, do Stabile, o primeiro artilheiro das Copas. Let me ask you about the top goal scorer in 1930. That was Stabile. What can you remember about him? Todos goles de cabeza hizo 1 o 2 goles, sí. Y los demás lo hizo, pero no muy fuerte, no era de goles de ahí, de cerca, no de cortadas así, como le decían a él el filtrador, de adentro del área. Siempre goles de cerquita, no de afuera, no era de tirar de afuera el área como tiraba yo o tiraba otro jugador. When you played with him, did you always think he was the type of person that would become a coach? Sí, yo me la manera de ser como persona, él un tipo más serio, distinto a otros jugadores que uno los trataba, ¿me entiende? No solo que eran amigos, porque uno se hacía amigos, pero él no era de mucho, ¿no? ¿Me entiende? Más seriecito ahí, más para él, siempre para él, ¿eh? Sí. ¿Egoísta? Sí, eso sí. Se lo digo por muchas cosas, ¿no? Porque yo la viví cuando yo jugué con él, yo me daba cuenta, sí. El gol que hice contra los argentinos, contra los uruguayos, yo le doy la pelota a Nolo y Nolo me la cortó a mí. Y yo me metí y lo hacía el gol, los dos, y me empujó él y me sacó y hizo el gol él. Me meti. Amargura do Varallo, hein? Só fazia gol de cerquita, não chutava de fora como o Joe. Chegamos a 34, aí a pronúncia complicou, hein? Oldrich? Eu vou chamar Nejedli. Eu vou de Nejedli também. Oldrich Nejedli, artilheiro da Copa de 34, tinha 25 anos, na segunda Copa do Mundo da história. Ele jogou a carreira praticamente toda pelo Sparta Praga, marcou 162 gols em 187 jogos, incluindo 4 títulos locais no campeonato da Tchecoslováquia. Foi campeão em 32, 36, 38 e 39. Já bastante veterano, jogou ainda no SK Rakovnik, onde se aposentou já em 46, jogador, portanto, da Tchecoslováquia. O Nejedli, pela seleção tchecoslováquia, fardou 44 vezes. E nessas 44 partidas marcou 29 gols. E na Copa de 34 marcou o gol da vitória logo no primeiro jogo. O jogo contra a Romênia, em Trieste, na Itália.
A vitória foi por 2-1, o gol da vitória foi dele. Depois, novamente, o Nejedly marcou o tento que garantiu a classificação. Tchecoslováquia, um jogo que foi 3-2, Tchecoslováquia 3, Suíça 2. Esse jogo foi em Turim e assim a Tchecoslováquia avançava. Mais tarde, na semifinal, aí sim o Nejedly brilhou bonito, marcou 3 gols diante da Alemanha, uma partida realizada em Roma, e a vitória foi de 3-1. 3-1, 3 gols do homem. Por fim, o Nejedly, que tão importante na campanha, não foi capaz de muita coisa na final. Ele não evitou a derrota tchecoslovaca para a seleção da casa, anfitriã Itália, na final. 5 gols, artilheiro da Copa, eleito o terceiro melhor jogador do Mundial, que teve a seguinte seleção ao fim da disputa: Zamora, goleiro da Espanha, Monzélio, da Itália, e Quincoses, da Espanha, os dois defensores. Urbanek, da Áustria, Monti, da Itália, Kostalek, da Tchecoslováquia, e Meazza, da Itália. Os 4 atacantes: Orsi, da Itália, Guaita, da Itália, Sindelar, da Áustria, e o Nejedly, da Tchecoslováquia. Mais um artilheiro que, pelos seus gols, mesmo sem ser campeão, chega à seleção do Mundial. Vamos ouvir um trechinho de Cidade Maravilhosa, de André Filho, interpretando com Aurora Miranda o sucesso da época aqui no Brasil, já que não temos o Nejedly falando. Vamos de música. De encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente, és o altar dos nossos corações. José Trajano certa vez disse: o melhor lugar do mundo para se viver por muitos anos foi o Rio de Janeiro. Eu gostaria que voltasse a ser um dia, mas não voltará. A cidade maravilhosa fica aí num borrão da memória contada, num borrão nostálgico. E a cidade foi estraçalhada e não há grau, não há 40 graus que derretam o mal insano que toma conta do Rio de Janeiro. E vamos para 54, pulando a Copa no Brasil, cuja final foi no Rio, né, Paulo? Pois é, são 2 artilheiros brasileiros nesse meio tempo: Leônidas, 7 gols em 38, e Ademir, 8 gols em 50. Mas a gente vai contar agora a história de Sándor Kocsis, o húngaro, que fez 11 gols em 1954. Kocsis, o striker, como era chamado o artilheiro na época, da maior Hungria de todos os tempos. Ele tinha 25 anos também quando chegou na Copa de 54, na qual foi artilheiro. Os nossos personagens anteriores também tinham 25, tá? Tanto o Stabile quanto o Nejedly. Então, temos aí um padrão, digamos assim, na seleção. Na seleção húngara, o Kocsis foi o homem que empurrava para dentro as jogadas que uma seleção maravilhosa, brutal de boa, criava. Ele tem uma marca impressionante com a camisa da seleção. Só o Kocsis e o Gerd Müller têm uma média de mais de 1 gol por jogo. Claro, considerando caras que têm pelo menos 43 jogos pelas competições da FIFA. Eu achei esse recorde porque, óbvio, você pode achar cara que tem 1 jogo por uma seleção e 2 gols, coisa do tipo. Mas você pegar um recorte, quem tem 40 e pouquinhos jogos, acima ali de uma régua de 40, ou seja, quem tem uma carreira consistente mesmo por seleção, só 2 caras têm mais de 1 gol por jogo: Kocsis e Müller. Ele 40 jogos, estou dizendo oficiais, né, em competições eliminatórias, competições oficiais continentais e tal. Kocsis fez 75 gols em 68 jogos, enquanto o Gerd Müller fez 68 gols em 62 partidas, ou seja, marca importantíssima desse nosso artilheiro de 54. Como comparação, Puskás, o famoso companheiro no ataque húngaro,
tem uma média de quase 1, por um pouquinho. O Puskás tem 84 gols em 85 jogos. Tem mais gols do que o tal do Kocsis, mas na média o repertório do Kocsis é de fato impressionante. E o Kocsis era também um fazedor de hat-tricks. Ele era um monstro também neste quesito. Pela seleção húngara foram 7 vezes. Então você conta aí, 21 dos seus gols vieram de em 3 apenas, em 3. Em apenas 3... É isso? Não. Em 7 jogos. 21 gols foram marcados em 7 jogos, exatamente. Ele nasceu em Budapeste, o Kocsis, e começou a jogar pelo Kobahany, até seguir para o Ferencváros e conquistar o seu primeiro campeonato local em 1949. Depois ele serviu ao exército e foi jogar no Honvéd, junto de Puskás, Zibor, Boksik e Companhia Ilimitada. Levaram estes craques da bola juntos às ligas húngaras de 52, 54 e 55, com o Kocsis, como já era de se esperar, artilheiro do campeonato por 3 vezes, marcando ao menos 30 gols em 51, 52 e 54. Uma máquina. A estreia dele na seleção foi em 48, logo ele se tornou protagonista desse time, do Golden Team, do time de ouro, do time dourado dessa geração da Hungria, time que ficou 32 jogos consecutivos sem perder entre 50 e 54. Chegando então na Copa de 54, vamos falar de Copa. Logo na estreia, o Kocsis fez 3 gols contra a Coreia do Sul, goleada por 9-0. Depois, no massacre da Hungria sobre um time alternativo da Alemanha, né, que teria se poupado para não mostrar todo o teu repertório, imaginando encontrar a Hungria lá na frente, o Kocsis, sem saber disso, nem aí para isso, fez 4 na goleada por 8-3. Depois veio a Batalha de Berna, o jogo da Hungria diante do Brasil, mais 2 gols dele, 2 gols na vitória por 4-2 diante do Brasil. E o Kocsis fez mais 2 gols na semifinal, a Hungria passou pelo Uruguai. Na frustrante decisão diante da Alemanha, quando esse time húngaro perdeu, depois de muito tempo, ele passou em branco. No fim, terminou a Copa com 11 gols e um vice-campeonato dos mais amargos da história das Copas. Vamos ouvir com narração de José Góes e comentários de Julinho Botelho, a dupla revendo o começo do jogo entre Brasil e Hungria. Um bate-papo dos mais interessantes, revisitando aquele fatídico jogo da Copa de 54, o Brasil sendo eliminado em Berna diante da ótima Hungria. Haja um fato que o treinador inglês, o treinador alemão, aliás, ele na primeira partida ele pôs o time reserva. Na outra partida ele pôs o time completo da Alemanha. Aquelas táticas, né? Táticas dos europeus. Olha aí, apareceu por trás o Kocsis sozinho, o Pinheiro ficou paradão. Ele abriu, ele pensou que a bola ia sair para escanteio. Ele se abaixou, inclusive. E o Castilho ficou vendido no lance. 2-0 em 7 minutos. 7 minutos. Impressionante. Que pena, hein? Mas assim, analisando o currículo e o retrospecto da Hungria, é um grande time, né, Julinho? 2-0. É pena que em 7 minutos 2-0, mas perder da Hungria assim, até que não causava nenhum probleminha não para as nossas tradições. Tá aí a Hungria que começava os jogos, né, atropelando vapor, né, quem viesse pela frente, fez assim contra o Brasil também. O Julinho Botelho que fez um gol nesse jogo. Ele que tá aí golaço comentando, e os 2 gols do Kocsis são de cabeça, muito, muito inteligente para dar o cabeceio, deslocando o goleiro. O Kocsis seguiu no Honvéd, que depois da eliminação na Copa Europeia de 56, entrou em colapso, entrou em crise. Os jogadores tiveram que enfrentar a resistência da FIFA, das autoridades do país, para organizar o famoso tour pela Europa e também pelo Brasil. Foi quando o Honvéd veio aqui jogar no Rio de Janeiro, e essa viagem fez com que os jogadores depois seguissem para outros times, rodassem pela Europa. O Kocsis passou um ano no Young Fellow de Zurique e depois seguiu o Kubala, foi jogar no Barcelona, passou 7 temporadas no time espanhol, levando
2 campeonatos locais. O Coxis pelo Barça é campeão espanhol de 59 e campeão espanhol também de 60. E teve participação em prêmio de bola de ouro. Quando surgiu a bola de ouro em 56, ele ficou no 8º lugar. O prêmio, naquela época, foi para o Stanley Matthews, ou seja, era sim o Coxis um dos principais jogadores do mundo à época e fez parte, claro, do time da Copa de 54. Você canta aí o time da Copa de 54? Grosix, da Hungria. Okvirk, da Áustria. Djalma Santos, brasileiro. Santa Maria Pintainina, do Uruguai. Não, é só o Santa Maria. Lendário Fritz Walter, alemão. Boksic, o nosso personagem. Hideguchi, o primeiro falso 9 da história da Hungria. Zibor, também húngaro. Han, alemão. Puskás, da Hungria também. E o Coxis, também. Esse sim o nosso personagem. Esse sim o nosso personagem. O outro era o Boksic, né? Jogava mais atrás. É uma sopa de letrinhas. A gente não está acostumado com tantos Ks em nosso idioma. A seleção da Copa é quase uma seleção húngaro, portanto. Curioso que a Alemanha, campeã do mundo, só coloca 2 na seleção, né? Que mostra que o time que todo mundo pagava um sapo era o da Hungria. A gente vai ouvir Sandália de Prata, uma das músicas mais ouvidas no Brasil em 54, de Castro Perret e Genival Melo, gravação do Gilberto Alves, homenagem à música brasileira da época e homenagem à prata, ao segundo lugar da Hungria, do nosso artilheiro da Copa, o Coxis. Vamos ouvir um pouquinho. Pra você sambar, pra você sambar, pra você sambar, pra você sambar. No balanço que eu fiz, você pode balançar, mas se estiver com a sandália que eu mandei buscar, ô balelê, ô balalá, ô balelê, vamos todos balançar. É cor de prata a sandália que eu mandei buscar. É cor de prata a sandália que eu mandei buscar. Pra você sambar. O meu time de botão dos artilheiros de Copa segue e chega a 1974. A gente vai falar de Gregório Lato. A Copa... Gostei do Gregório. Gostou do Gregório? Gostei. A Copa de 1962 não teve assim um grande artilheiro. Foram 6 jogadores dividindo o posto, cada um com seus 4 gols. Garrincha, Vavá, Sanches, o chileno, e Florian Albert, da Hungria. Além do Ivanov, soviético, e do Jerkovic, da Iugoslávia. Depois vieram 2 artilheiros bem famosos, que a gente deixa para uma outra oportunidade. O Eusébio, em 66, 9 gols, e Gerd Miller, em 70, 10 gols. Por isso, vamos falar de Lato. Polonês, artilheiro da Copa de 74, ele marcou 7 gols, a gente já vai ouvir um deles, né? Isso. O gol dele contra o Brasil. Terceiro lugar da Copa, 1-0 Polônia, gol do Lato. Gol do Lato. Vamos então tirar aqui a sandália de prata e ouvir o gol do Lato. Mitrovic, Lato. That's the one to move. No, the linesman, good decision. Lato, and he's there. Gregor Lato! Gregor Lato! Gregório Lato é o nome da fera, e o Lato tem uma semelhança com o Coxis, que é o nosso personagem anterior, foi também campeão olímpico. Assim como aquele time da Hungria ganhou a Olimpíada e fez o artilheiro depois, a Polônia ganhou a Olimpíada e fez seu artilheiro, o Lato. No total, 100 jogos pela seleção da Polônia entre 71 e 84, com 45 gols marcados. Pelos clubes, jogou a maior parte da carreira no Stal Mielec, campeão polonês em 7-3 e em 7-6, ano que chegou às quartas de final da Copa da UEFA. No campeonato polonês, ele marcou outros 11 gols. Conta a história que o Pelé chegou a convidar o Lato para jogar no Cosmos. O Lato foi um dos convidados para ir naquela... um pouco de dar um gás no futebol dos Estados Unidos e um pouco de tirar uma onda também, por que não? Mas o Lato recusou, acabou indo para o Lokeren, da Bélgica, já na virada para
para os anos 80. Ele ainda jogou no México pelo Atlante, deu uma passada também no Canadá antes de se aposentar. Ele era um atacante rápido pelo lado direito do campo e careca. Pode-se dizer que era um Careca no fim, hein? Careca no fim, cara. Em 7-4 não tá careca, não. É verdade. Assim como que eu ia comparar com o Robin, né? Que também não foi careca sempre, né? Não Teve foi, mas o Lato é um raro jogador que tem duas latas bem diferentes em Copa do Mundo, assim. É verdade. Você vê um gol de 7-4, aí você vê o de 82, é impressionante a mudança. Ele era muito rápido e também podia fazer o papel de centroavante, como a gente percebeu pelos números de gols. Em 74, fez realmente uma Copa do Mundo digna de destaque. Ele fez 2 gols na estreia, Polônia e Argentina, e mais 2 gols contra o Haiti. Na rodada seguinte foi 7-0, esse jogo contado aqui pelo ponto de vista do Haiti, na edição anterior do meu time de botão. Depois, o Lato decidiu com os tentos da vitória nos jogos contra a Suécia, 1-0, gol dele, e Iugoslávia, 2-1, gol da vitória dele. Depois o Lato não evitou a derrota para a Alemanha, quando a Polônia já começava a sonhar mesmo com o título. No entanto, o Lato, como ouvimos agora há pouco, marcou o gol contra o Brasil na disputa de terceiro lugar, posto esse que muito honrou a seleção polonesa. Lato ainda jogou as Copas de 7 e 8, fez 2 gols, jogou também 82, fez seu último gol com a camisa da seleção contra o Peru. Ainda foi prata numa outra Olimpíada, a de 7 e 2, e por ser artilheiro da Copa, por levar o time ao terceiro lugar, fez parte da seleção da Copa de 7 e 4. Sepp Maier, goleiro da Alemanha, Kroll da Holanda, Breitner da Alemanha, Figueroa do Chile, Beckenbauer da Alemanha e Botz da Alemanha. Overhart da Alemanha, Deina da Polônia e Haskins da Holanda. Hezenbrink da Holanda, Cruyff da Holanda e Lato da Polônia. A gente vai ouvir esse último gol do Lato com a camisa da Polônia, gol contra o Peru em 82. Esse sim, um Lato careca. Quase velho. Velho ainda não, quase velho. Vamos ouvir o gol do Lato contra o Peru numa Copa em que ele já estava muito mais discreto do que aquele grande Lato de 7-4. Leghiglia, colpo di tacco elegante ma inutile per il rinvio di Giuba, poi c'è la bella deviazione di Boni che lancia al lato, esce Quiroga, tiro di lato, 2-0, Polonia in vantaggio per 2-0, ha segnato l'anziano Lato, ma Quiroga ha avuto una avventurosa uscita fin oltre il limite dei 16 metri, rivediamo. 1994 é a nossa próxima parada. Vamos caminhar até lá, nas Copas seguintes, a de 74 na Alemanha. Mário Kempis, 7-8. Paolo Rossi, 8-2. Gary Lineker, 8-6. E Toto Schillaci, 90, foram os artilheiros, respectivamente, de suas Copas do Mundo. E aí, em 1994, vieram 2 jogadores de seleção seleções pouco faladas, pouco cotadas para título, e brilharam como artilheiros. Estamos falando do búlgaro Stoichkov e do russo Salenko. Marcaram 6 gols cada, mas cada um com uma trajetória diferente, digamos assim. Hristo Stoichkov, 28 anos, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Começou a carreira no Maritsa Plovdiv, ainda adolescente, seguiu depois para o Hebrus Harmanli, antes de chegar ao CSKA Sofia em 1985. De temperamento difícil, foi suspenso por uma briga na final da Copa da Bulgária de 85, que terminou com 4 expulsos e vitória do time dele sobre o Levski Sofia. Ficou 1 ano sem jogar, voltou, teve seu auge goleador a seu bola de ouro da Europa em 90, porque lá ele fez 38 gols em 30 jogos no campeonato búlgaro. Fazia muito gol o Stoichkov. Depois de 5 anos no CSKA, Stoichkov virou jogador do Barcelona. Arrumou confusão com o árbitro e foi suspenso logo de cara, mas deu tempo de fazer ainda 20 gols naquela primeira temporada dele em solo espanhol. O Stoichkov fez parte do grande time que era comandado por Johan Cruyff.
né? Porque o Lúcio de Castro não quer mais que a gente fale Pois Cruyff. é, não podemos mais. Então, comandado por Cruyff. E por 2 vezes foi o segundo colocado na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Ficou atrás do Van Basten em 92 e atrás do Romário em 94. Romário com quem Stoichkov não teve aquela briga que todo mundo fala, que o Romário voltou tetra, não sei o que, aquilo não existiu. Na seleção, estreou nas eliminatórias para a Euro de 88 e brilhou mesmo na qualificação para a Copa dos Estados Unidos em 94. Mas o Mundial começou da pior forma possível para o time da Bulgária, que levou 3-0 para a Nigéria jogando em Dallas. Na segunda partida, o time se acertou, principalmente no segundo tempo, fez 4-0 na Grécia, com 3 gols de Stoichkov. Ele ainda marcou mais um na vitória por 2-0 sobre a Argentina e a Bulgária passava de fase na Copa dos EUA. O Stoichkov fez o gol de empate contra o México nas oitavas de final daquela Copa. Copa essa em que a Bulgária chegou longe, fez 7 partidas e naquela tarde passou pelo México nos penais, nos pênaltis. E depois a Bulgária pegou a Alemanha nas quartas e mais uma vez se deu bem. O Stoichkov marcou mais um gol naquele 2-1 pelas quartas de final. Bulgária 2, Alemanha 1. Semifinal para os búlgaros e aí a história foi encerrada, pelo menos o caminho para o título. Contra a Itália, o Stoichkov de pênalti diminuiu a contagem quando a Itália já vencia por 2-0. Mas o time do Baggio realmente ganhou, foi para a final. Na disputa de terceiro lugar, o jogo, o maior passeio da Bulgária, né? Foi 4-0 para a Bulgária frente à Suécia, o jogo em Pasadena. Para a Suécia, né? Isso, é verdade, foi 4-0 para a Suécia. Inclusive o gol que o Ivanov cai de joelho lá quando o Larsson dribla o goleiro e corta para dentro, o Ivanov sai rolando igual pedregulho. Acaba de forma trágica para a Bulgária a Copa do Mundo, mas a gente vai ouvir um compilado, todos os gols de Stoichkov em narração da Band. Vamos ouvir os 6 gols da grande estrela da Bulgária, do mais famoso jogador da Bulgária, que encantou muita gente em 94. Vamos ouvir. Bulgária pode fazer 1-0 aí, o goleiro Atsmatsic. Stoichkov e o gol! Stoichkov! 4 minutos batendo o pênalti. A Bulgária faz 1-0 na Grécia. Vai para o seu segundo penal na partida, hein? 10 minutos do segundo tempo e o gol! Stoichkov! Aos 10 do segundo tempo, ele mata o jogo. Faz 2-0 na Grécia. Bota rapidinho também o time da Argentina, meteu no meio da zaga, lá vem a Bulgária, pode tocar, olho no lance. Da Bulgária! Foi ele! Stoichkov! Que beleza de bola! Vai chegar por ali o Ramírez Perales, olha o perigo! Gol! É da Bulgária! Stoichkov! 6 minutos no primeiro ataque efetivo da seleção búlgara. A defesa mexicana estava toda desarrumada. E aí o matador, o inteligente Stoichkov, detonou o goleiro Jorge Campos. A Bulgária faz 1-0 em New Jersey. Lá vai ela, olho no lance. É da Bulgária. Foi ele, Stoichkov, o craque da camisa número 8. Confira comigo no replay. Lá vai ele, olho no lance. É da Bulgária. Foi ele, Stoichkov, o craque da camisa número 1.
Nossa, entrou esquisito aqui no... Deu uma... E vai ser... Caramba. Essa aqui vai ser uma Copa meio restrita, né? Não tem bandeirantes, não tem mais nada, né? Não tem Silvio Luiz. Não tem essa turma, né? Vai ter... É só Rede Globo, Sport TV e Fox, né? Para quem não tem TV fechada, vai ter que se virar com a TV Globo e mais nada. Ou seja, Fátima Bernardes lembrando como foi legal 2002, Louro José falando que não sei o quê, e por aí vai. Boa Copa a todos. Boa Copa a todos. Stoichkov seguiu artilheiro na seleção, fez 10 gols nas eliminatórias para a Eurocopa seguinte, torneio esse em que ele fez mais 3 gols. Na Copa de 98 fez um golzinho só e parou com a seleção em 99, com 37 gols em 83 jogos. No fim, levou 5 campeonatos espanhóis, 4 antes e 1 depois da Copa de 94, além da Champions League de 92. Ele jogou também no Parma, no Al Nassr, no Kashima Reysol e nos Estados Unidos, onde atuou pelo Chicago Fogo e pelo DC United. Oleg Salenko, o outro artilheiro daquela Copa do Mundo, tinha 25 anos na Copa dos Estados Unidos em 94. Russo, jogou no Zenit, no Dinamo Kiev, foi pro Logroñés da Espanha e era como jogador da Liga Espanhola que ele chegou à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Pela seleção, o Salenko defendeu o time sub-20 da União Soviética na Copa desta categoria. O ano era 89. Ele foi artilheiro da competição com 5 gols. O único da história, portanto, a ser artilheiro das 2 Copas do Mundo, tanto a de jovens quanto a de adultos. Já adianto para vocês que Caio Ribeiro, artilheiro do Mundial Sub-20 em 97 ou 96... 5, talvez? Ou 5, talvez. Não foi artilheiro de Copas do Mundo. Não foi. Igual o Oleg Salenko. E o Saviola também não, né? O Saviola não foi artilheiro de Copa também, não. Mas acho que foi do Sub-20. Do Sub-20 foi. Curioso é que o Salenko jogou só 9 partidas internacionais. Olha só que carreira curta. Sendo uma delas aquele primeiro jogo da seleção ucraniana, reconhecido pela FIFA em 92, a época ali dos novos países se constituindo. A Ucrânia perdeu para a Hungria por 3-1. Tira esse jogo, ficam 8 jogos pela seleção russa, em que ele marcou os 6 gols que o levaram ao status de artilheiro da Copa de 94. Primeiro, o Salenko abriu o placar diante da Suécia, mas a Rússia tomou a virada por 3-1 naquele jogo que estava no grupo do Brasil, inclusive. Mas depois, na outra partida, no Stanford Stadium, que eu acho que é em São Francisco, ele bateu o seu recorde e o recorde geral ali. 5 gols num jogo de Copa, ele massacrou Camarões, o jogo foi 6-1, 5 gols do Salenko e a gente tem esses gols para dar a você, ofertar a você, amigo Central 3, que vai, ouvindo a narração de quem? É Silvio Luiz? É, Equipe Band de novo. Band, eu não sei se é o Silvio que faz os 2 jogos. Mas vamos nessa. Todos os gols de Salenko. Tomando posição, Terni, o capitão número 9, olho no lance. Da Rússia! Foi ele! Salenko! O craque da camisa número 9. Olha que bola enfiada espetacularmente. Olha a sobra. Gol! Salenko, número 9. Aí em close para você. Dividiu duro com o Kalakogo. Olha o gol. Que tranquilidade, hein? Gol da Rússia, Salenko. Que desatenção, hein? Boa combinação. E passar a raspa para marcar do pênalti. Está autorizado o Salenko. Salenko! Gol da Rússia, tá lá dentro. Veja a projeção da Rússia. Carpini.
Salenko está na área, olha o Salenko. Gol! Tá lá dentro, é da Rússia, Salenko, número 9, outra vez. A Copa do Mundo em 1938. Olha ele de novo aí, ó. Salenko, saiu o goleiro. Gol! Tá lá dentro, é da Rússia, Salenko. É o quinto gol da Rússia, o quinto gol de Salenko, número 9. Aos 28 minutos do segundo tempo, 5 para a Rússia, 1 para Camarões. Veja, na saída do Songo, que foi desesperado cobrindo a zaga. Salenko é gol, hein? E depois da Copa, jogou por Valência, Rangers, Istanbulspor, Córdoba e Pogon Szczecin, onde fez só um joguinho. Ele já estava prestes a se aposentar, ainda muito jovem, aos 31 anos, problemas físicos. Tentou jogar por esse time polonês, tentou retomar ali a carreira, mas o corpo não aguentou. Jogou um joguinho e parou de vez. Em 2003, o Salenko foi técnico da seleção ucraniana de futebol de areia. Vejam vocês. A seleção da Ucrânia jogou o Mundialito naquela ocasião. Sobre 1994, vale dizer que Salenko é um raro artilheiro que não entrou na seleção da Copa. Isso aconteceu em todas as outras todas as outras edições, exceto duas. Mas o caso aqui é por outro motivo, né? O Salenko fez muitos gols em um jogo só. Isso não configura exatamente uma grande Copa do Mundo. As outras duas ocasiões, em 62 e 2010, tivemos respectivamente 6 e 4 artilheiros. Foi um empate de muita gente, então é claro que não couberam todos no 11 ideal do Mundial. Vieram depois Suker, 6 gols em 98, Ronaldo, 8 gols em 2002, Klose, 5 gols em 2006, Miller, Sneijder, Davi Villa e Forlan, 5 gols em 2010 e, por fim, Rames Rodrigues, 6 gols marcados na Copa do Brasil em 2014. 2014? É bom, né? 2014. O Julinho Botelho meteu uns R's ali no começo que a gente não comentou, né? Foi bem demais. Veremos aí o artilheiro de 2018. Como eu disse, 2 desses caras estarão na Copa, né? Uhum. Thomas Miller e Rodrigues. O Villa ainda joga, né? Mas já não vai à seleção da Espanha há muito tempo. O Forlan parou ou tá jogando? O Forlan, não sei, hein? O Villa... O Villa tá jogando? Tá nos Estados Unidos, né? Parou. O Sneijder tá jogando. Uhum. A Holanda não vai à Copa. O Klose parou. E o Ronaldo parou. Ufa. Parou também. A gente, depois de se despedir, pode fechar o programa com os gols de Suker em 98. Tem um áudio aí com 6 gols de Suker. Acho bom. Em 98. Gostava do Suker? Acho boa pedida. Gostava do Suker. Fez um gol lá. Ele fez uns belos gols nessa Copa, viu? Seleção croata, se eu soubesse que tinha todo um contexto muito legal por trás, além de um time legal, teria torcido mais do que torci. Principalmente na semifinal contra a França, enquanto o Suker comemorava o gol, acabou a luz na minha casa. Olha só, hein? E quando voltou a luz, estava 2-1 para a França. Olha só. E gols de Lilian Thuram. 2 gols de Lilian Thuram. E eu nunca perdoei a Eletropaulo por essa virada que ela, na verdade, impetrou contra a seleção croata. Obrigado, viu, Paulo Júnior? Valeu, tá aí os artilheiros, seguimos contando histórias de Copa. Valeu para você que nos acompanha, mande sua mensagem, seu comentário, peça o seu programa. A gente volta na semana que vem e fecha então com Davor Suker. Com gols do Suker. E você na sua baladinha aí, balada não, pelada, né? Vai jogar bola nos campinhos de plástico, ou no terrão, ou na grama natural, ou no salão. Quero ver meter um gol e sair comemorando assim, Salenko! Quero ver só. Grande abraço, valeu. Shuker's made himself a bit of room, and he's been given a bit more here. And he makes it. And here's Shuker. And they've got one. Can Lanic keep it out? He can't. Night for Croatia. And here's Davor Shuker. And what a night for Davor. Zanovic. Oh, and Shuker, and he's onside.
France. Trying to get away from Seedorf. Boban. Here's Schuka. It's his 6th goal of the World Cup.